A paz do Senhor, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical de juvenis de 15 a 17 anos, terceiro trimestre de 2023, da nossa querida CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a livraria e editora do povo de Deus. É onde você pode comprar livros, comentários bíblicos, bíblias, todo o material evangélico para o seu crescimento espiritual. Então, agora aqui em São Paulo, fique atento, a CPAD está bem ao lado do novo templo da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, que é ali na rua Doutor Fon. No térreo do Ministério do Novo Templo, também nós temos a livraria da associação. Você pode procurar ali o pastor Silas, o Alex, e ali também você adquirir seu material evangélico. E tem a Provix, a livraria online do pastor Fernando. Você pode comprar tudo online, livros, revistas, bíblias, e receber no aconchego da sua casa. Não se esqueça, deixa aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal, compartilhe essa videoaula com o maior número de pessoas para que elas também sejam abençoadas por Deus. Isto é muito importante. E deixe o seu comentário aqui embaixo, Diga alguma coisa para mostrar que você está vivo, uma paz do Senhor, um abraço, faça um comentário sobre a aula, alguma coisa que mostre que você está ativo e participando do reino de Deus. Então, a lição juvenis, de 15 a 17 anos, a lição de hoje é a lição número 6 de agosto de 2023, uma arma poderosamente mortal. O texto é: guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Salmo 34, 13. O texto bíblico em classe está em Tiago 3, do versículo 3 ao 13. Ora, nós pomos freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer que a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como o mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana, mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim, tampouco pode uma fonte dar água doce e salgada. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre pelo seu bom trato
as suas obras em mansidão de sabedoria. Então aqui nós já temos a arma mortal, poderosamente mortal do tema da lição, que é a nossa língua, esse órgão que está no nosso corpo, é uma arma mortal. Os objetivos dessa lição quais são? Primeiro, conhecer o poder que existe nas palavras, seja para gerar força, como por exemplo o cavalo, ou riquezas, como por exemplo o navio. Perceber que as palavras forem usadas pelo mal se transformarão em força destrutiva, e anunciar que as palavras são incontroláveis humanamente, mas o Senhor tudo pode fazer. Então aqui nós temos um texto importante que vai nortear essa lição, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então vejamos aí no primeiro tópico o poder da língua. Palavras, a ponte para o futuro. Então o nosso futuro, ele é construído através das palavras. Vejamos em Tiago 3:2, Deus nos adverte acerca da importância da nossa fala, tudo que a gente fala, esclarecendo que se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para refrear todo o corpo. Assim, nossas palavras podem nos aperfeiçoar no caminho de Deus e promover um cenário ideal para que conquistemos estrondosas vitórias sobre a carne, desejos da natureza humana e o mundo, fazendo-nos mais que vencedores como Cristo. Então aqui ele está dizendo que as palavras que nós falamos, elas podem nos aperfeiçoar. Se nós escolhermos bem as palavras que nós vamos usar, como vamos falar com as pessoas, nós seremos então aperfeiçoados no nosso relacionamento com Deus e no nosso relacionamento com o nosso próximo. Aí ele diz: as palavras, sem dúvida, possuem relevância para as vidas humanas. Então todo ser humano valoriza as palavras, tanto as que recebem, isso é importante, e deve valorizar aquelas que ele fala também, O próprio Jesus mencionou que por nossas palavras seremos aceitos por Deus ou seremos condenados. Mateus capítulo 12, o versículo 37. Eu vou ler na Bíblia, na linguagem de hoje. Mateus 12, 37. Diz assim: porque as suas palavras vão servir para julgar se você é inocente ou culpado. Tudo que eu e você falarmos é que será o nosso juízo diante de Deus. E quem lhe confessar diante dos homens, ele o confessará diante de Deus. Se você não falar de Deus, se você não declarar a sua fé em Cristo, a sua fé na palavra de Deus, se você não falar sobre isso, você não estará confessando Jesus diante de Deus e, portanto, ele também não te confessará diante dos anjos, diante lá da eternidade. Então Paulo, por sua vez, diz que se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, serás salvo. Assim nossas palavras têm muito a ver com o nosso futuro.
Então, a pessoa, quando diz que ela é cristã, quando ela confessa Jesus como seu Salvador, quando ela fala que Deus é a razão da sua vida, essa pessoa será salva. É o que Paulo está dizendo em Romanos 10:9. Você precisa confessar ao Senhor como o Senhor da sua vida. Isso aí são as palavras construindo o nosso futuro. Número 2, o exemplo do cavalo. Desde a antiguidade, entre as nações, o cavalo é símbolo de força. O cavalo ele é poderoso. Então Deus, para explicar como devemos tomar cuidado com as nossas palavras, lembra que freios são colocados nas bocas dos cavalos para que obedeçam. Aquele negócio que é colocado assim na boca dos cavalos e você controla o cavalo. Você coloca o freio, você não deixa o cavalo fazer o que ele quiser. Ora, para que serve um cavalo desobediente? Não serve para nada. Cavalo desobediente? Para nada. Somente quando o seu corpo pode ser dirigido por seu dono é que ele passa a ter serventia e valor para os homens. Sem adestramento, ele não passa de um animal selvagem. Então, o cavalo, ele é muito forte, ele é muito poderoso, mas ele precisa ser adestrado, ele precisa ser controlado para que ele tenha serventia. A nossa língua também, ela precisa ser controlada, ela precisa ser adestrada. Eu e você precisamos escolher as palavras que vamos falar e como falar essas palavras, para que a gente consiga, não ser irracional como o cavalo. E ele coloca aqui, dessa forma, como o cavalo se tornou vital para as grandes guerras da humanidade por sua submissão. Então, o cavalo foi submetido à vontade do ser humano. E isso se deu, sobretudo, através do freio de sua boca. Então, o controle da boca do cavalo. Também nós devemos nos conter e ter sempre uma palavra agradável, temperada com sal, conforme Paulo falou aos Colossenses 4:6. E essa palavra agradável, temperada, vai servir para a glória de Deus. Eu e você precisamos ter uma palavra boa, uma palavra temperada, uma palavra equilibrada. É isso que ele está falando. Então, o exemplo do cavalo ficou claro. Agora, o exemplo do navio, que é uma outra coisa gigantesca, Símbolo de prosperidade e riqueza. Os navios do passado, que eram as famosas naus, também são lembrados pelo Espírito Santo para orientar acerca da importância do controle das palavras, pois embora eles sendo tão grandes, está falando dos navios, e levados de um lado para o outro por ventos impetuosos, no mar, está falando das grandes tempestades marítimas, eles se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que a governa. Tiago 4:6. Então, é como se fosse um volante de um carro, e aquilo ali é chamado de leme, e aquilo ali controla para onde você vai dirigir aquele gigante chamado navio. Então, aqui o Senhor sinaliza, Deus aqui sinaliza uma vida cheia de bênçãos, como o navio mercante, que de longe traz o seu pão, Provérbios 13:14, mas isso somente para aquele que é sábio no uso das palavras, deixando-se governar pelo Espírito Santo. Então, quando eu e você
que somos comparados a esse navio gigante, deixamos o Espírito Santo controlar a nossa língua, né, nos ajudando a escolher as palavras a serem ditas, isso nos trará prosperidade, isso nos trará riquezas. Por quê? Porque isso demonstra uma pessoa sábia, uma pessoa que está sendo dirigida por Deus. Então, ele dá o exemplo do navio, símbolo de prosperidade, de grandeza. Eu e você também, nós fomos feitos, criados por Deus para prosperar, para progredir, para crescer. Mas aí tem as palavras, tem a língua que precisa ser controlada por Deus. Vamos adiante? Uma arma mortal. Agora estamos afunilando. Pequeno órgão. A língua, não vou abrir aqui para você não cair para trás, mas a língua é um pequeno órgão comparado ao braço, às pernas, ao corpo, né? Pequeno órgão, porém ousado, e eu diria mais, abusado, né? É um órgão abusado, se você não controlar. Depois de mencionar as conquistas que um falar equilibrado nos domínios do Espírito Santo pode oferecer, agora Tiago apresenta o lado perigoso, traiçoeiro do uso das palavras, começando pela possibilidade da soberba. Tiago 3:4, o perigo, né, da possibilidade da soberba. Davi, ele orava da seguinte maneira, Salmo 19, 13 e 14, também da soberba guarda o teu servo, para que não se assenhoreie de mim. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor. Que o Senhor ponha uma guarda à porta dos nossos lábios, é o pedido do salmista no Salmo 141, verso 3. Então, a nossa boca precisa ser guardada, a nossa língua precisa ser controlada por Deus, né? Para que a gente não entre pelo caminho da soberba. Quanto mais você fala, mais vaidade, mais orgulho transparece, que as suas palavras, elas dirão quem você é. Esse é que é o problema. E as palavras vão gerar soberba também. Portanto, é uma arma mortal. O perigo da rebelião. Olha outra questão. Vimos que é um órgão perigoso. Agora vamos ver o perigo da rebelião. As grandes rebeliões que destroem a ordem estabelecida sempre começam com uma palavra, que depois incendeia outros e assim se alastra indefinidamente, às vezes até por todo mundo. Por isso o Senhor adverte-nos: vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Tiago 3:5. Então veja um fósforo, uma fagulha de fogo que é jogada numa floresta. Aquilo ali, o fogo pega e destrói tudo. É assim com a palavra, quando começa uma palavra de rebelião. Tá? A fala rebelde ou a fala de rebelião, da mesma forma, pode se alastrar rapidamente como um fogo promovido pelo mal, e assim muitos na casa de Deus serem contaminados. Veja que uma palavra de rebeldia faz, ela contamina, né? Está escrito: a língua também é um fogo, como o mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Tiago 3:6. Olha que coisa tenebrosa, né? Ela está no nosso corpo, ela é comparada com fogo,
ela é comparada com um mundo de iniquidade e ela contamina todo o corpo. Você já viu que pessoa que vai no médico e o médico não descobre qual é a enfermidade? Porque não é uma enfermidade física, é uma enfermidade espiritual. A pessoa que fala demais, a pessoa que contamina o seu próprio corpo e contamina os outros ao redor também. Isso são palavras de rebeldia. A pessoa rebelde. Tiago ainda adverte: todo homem deve ser pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Tiago 1,19. Todo cuidado é pouco. A pessoa tem que ser pronto para ouvir. Você tem 2 orelhas e somente uma boca. Isso significa que a gente tem que ouvir mais do que falar. E a partir do momento, a gente então tem que se refrear, tem que ser tardio para falar e tem que ser tardio para se irar. Conte até 10 antes de ficar com raiva, antes de sair xingando, brigando. Tem que ser tardio para se irar, porque a ira, ela faz mal para a sua própria alma. Além dela fazer mal para as pessoas ao redor, a sua ira vai fazer mal para você. Por isso que ele fala, tem que ser tardio para se irar. Ou seja, é para não se irar. Se você vai se controlando, vai orando a Deus, vai pedindo graça, você não vai se irar. Quando você estiver equilibrado, você vai e resolve o problema de maneira sensata. É isso que ele está dizendo aqui. Para tomar cuidado com o perigo da rebelião. A rebelião produzida pela língua. Tá? Número 3. Uma força indomável. Ninguém doma a língua. Ele está falando que a língua aqui é quase que um ser independente, mas vamos ver como é que isso se aplica. Em Tiago 3, 7 e 8, Deus, de uma forma didática, através de Tiago, novamente explica o perigo do uso da língua, da fala, mencionando que a natureza irracional dos animais permite que eles sejam adestrados, mas o homem natural, por sua vez, não consegue controlar as palavras, podendo ser assim instrumento do mal. Então, quando o homem não consegue controlar a sua língua, não consegue controlar o que fala, esse homem se torna parecido com os seres irracionais. Ele não sabe o que está fazendo, o que está causando. Aí ele passa a ser, então, instrumento do mal. É isso que ele está dizendo. E aí ele coloca, há muitos exemplos na Bíblia de pessoas de bem, usando as palavras como instrumento do mal. E com isso trazendo enormes prejuízos, como aconteceu com Pedro. Vejamos aí, eu vou ler na Bíblia de Estudo Pentecostal, a melhor Bíblia de Estudo do Brasil. Abra sua Bíblia em Mateus 16, 22. Bíblia de Estudo Pentecostal. Abre aí, por favor. Já tem um novo lançamento da Bíblia de Estudo Pentecostal. Está muito bonita, muito boa, né? Com mais recursos, mais informações. Vale a pena ter a Bíblia de Estudo Pentecostal nova. Mateus 16, 22. E Pedro, tomando Jesus de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Jesus, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então Pedro, afoito como sempre, né, quando Jesus disse que ele seria levado ao céu,
que ele era importante, ele ia padecer, ia morrer, mas queria ressuscitar. Pedro então, sem pensar, saiu falando, trazendo prejuízos, querendo fazer Jesus desistir da missão dele. Ananias e Safira também, está no capítulo 5 de Atos, dentre outros. Ananias e Safira, eles mentiram aos apóstolos sobre a venda de uma propriedade e por isso caíram mortos, fulminados por Deus, que diz lá o texto que eles mentiram para Deus. O apóstolo Pedro falou: vocês não mentiram aos homens, vocês mentiram para Deus, tá? Somente pela ação do Espírito Santo a pessoa pode controlar as palavras. De tudo que nós estamos falando aqui, o cristão precisa, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para controlar a nossa língua, para controlar as palavras que saem da nossa boca. É isso que ele está dizendo aqui. Humanamente falando, você e eu, por vontade própria, a gente não consegue domar a nossa língua, mas com a ajuda do Espírito Santo a gente consegue, a gente vence, tá? Depois, desenhando o problema. O que acontece se em um copo com água mineral for colocada água suja? Pensa bem, a água deixará de ser pura e logo todo líquido será imprestável para o consumo humano. Simples assim. Tiago então explicava que se um crente, que é manancial de água doce, começar a falar imoralidades, palavrões, heresias, amaldiçoar pessoas, enfim, coisas que não convêm aos santos, Tiago 3:10, água amargosa, isso tudo que nós acabamos de falar, heresias, mentiras, maldição, imoralidade, palavrão, isso é água amargosa. Deixará então de ser uma fonte de água agradável a Deus. Por isso, ele diz que é impossível ser santo e profano nas palavras simultaneamente. Ao mesmo tempo, não é possível você falar coisas boas e coisas ruins. Como não pode uma fonte dar água doce e água salgada. Não é possível. Ou uma coisa ou outra. E aí ele faz esse exemplo aí de pureza. Palavra com sabedoria. Já estamos caminhando para o final. Em Tiago 3:13, o apóstolo pergunta: quem dentre vós é sábio e inteligente? Esse era o ponto-chave. Como se conduzir corretamente como cristão, visto que somos incapazes de domar a nossa língua. Para explicar isso, então, Tiago não produz uma resposta mística, espiritual, mas apenas usa o cajado de pastor para ensinar. Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria, ou seja, conte, nós já citamos isso no subtópico anterior, conte até 10, isto é, tenha calma antes de falar, pense bem, quando tiver de responder a alguma fala desrespeitosa, porque isso sempre vai acontecer conosco. Pessoas vão nos maltratar, pessoas vão falar mal de nós, pessoas vão nos tirar do sério, pessoas vão nos tratar de maneira indigna, e aí nós temos que aprender como responder essas pessoas de acordo com a palavra de Deus. E como é? Pense bem antes de responder, tenha calma antes de falar, porque depois que você falar, aí já era, aí não tem mais como voltar atrás. Aí ele coloca: a palavra deve ser, portanto, temperada com sal, isto é, que demonstre bom trato em mansidão
de sabedoria, significando que devemos falar sem desrespeito às pessoas. Temos que respeitar as pessoas, ter um bom trato com elas, sem afobamento, com mansidão. Tem que acalmar, não pode deixar os ânimos exaltados para poder falar com as pessoas. E em sabedoria, falar o necessário com economia. Não precisa falar demais, é só falar o suficiente, tá? Falar o necessário. Afinal, Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca, exatamente para ouvirmos 2 vezes mais do que falamos. É aquilo que eu já comentei em outro tópico. Percebe-se, entretanto, frequentemente, que muitos de nós cristãos entramos em grandes confusões e desagradamos ao Senhor, porque não obedecemos a essa importante orientação divina. Assim, ouça bem antes de responder e após fale com amor, fale com mansidão, somente o necessário nos domínios do Espírito Santo. Então, seja controlado pelo Espírito Santo para poder falar. Pense bem antes de falar. Quando falar, fale com calma, escolhendo as palavras, pensando bem nas palavras que vai falar e como vai falar. Isso é agir com sabedoria. Isso é usar a língua com respeito ao outro. Devemos aprender que a língua, que as palavras é uma arma poderosamente mortal. Você pode matar alguém com a sua língua, falando o que não deveria. Assim, nós terminamos a lição número 6, do dia 6 de agosto de 2023, uma arma poderosamente mortal. Um abraço apertado, que Deus te abençoe e te guarde. Deixa aqui embaixo o seu gostei e até a próxima, se Deus quiser.